Neil Gaiman, o renomado autor de Sandman, ganhou uma legião de fãs após décadas de trabalho. Mas agora os seus fãs estão de luto, porque esse mesmo Neil se tornou a mais nova celebridade hollywoodiana acusada de abuso sexual, estupro e tantas outras condutas nojentas e humilhantes. Nada novo debaixo do sol. Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E você deve conhecer o Neil de algum lugar, porque esse cara é um expoente tanto no mundo dos quadrinhos quanto da literatura e até mesmo do cinema. Ele é o criador de Sandman, como falei, mas também Good Omens, Deuses Americanos, Coraline. Por onde você olhar na cultura pop, deve ter o Neil Gaiman ali. E agora ele é o centro das atenções por motivos totalmente diferentes. Por fazer coisas que eu nem ouso pronunciar aqui, de tão asquerosas. Por isso já me adianto aqui e peço o seu like, o seu botão de se inscrever, o sininho de notificação, a compartilhada, o hype, o comentário, o que você puder fazer para engajar esse vídeo e colocar ele lá para cima. A natureza do assunto é gravíssima e eu acredito que quanto mais pessoas tiverem acesso a ele, melhor. Inclusive, os atos de opinar, comentar e compartilhar têm a ver com o último tópico desse vídeo. Para contextualizar, as acusações contra Gaiman começaram lá em 2023 por meio de um boletim de ocorrência na polícia. Só que naquela época, as investigações foram encerradas. Isso de acordo com um artigo publicado pela BBC há 2 dias atrás. Já em 2024, ano passado, novas acusações surgiram, mas não na polícia. E a partir daqui vou começar a falar a palavra suposto ou suposta sempre que eu falar da vítima, do crime ou do próprio Neil. Simplesmente porque o caso acabou de ser exposto e nenhum juiz ainda bateu o martelo. Mas conforme você acompanhar as notícias comigo, os relatos, a repercussão, você verá que o negócio é realmente terrível e que ele próprio já se posicionou em relação ao caso e sua resposta é, digamos, nada convincente. Então vamos lá. Scarlett Pavlovich, uma das principais vítimas em tudo isso, relatou com uma riqueza traumatizante de detalhes tudo o que Neil Gaiman a forçou a fazer. Ela contou os fatos para a dupla de jornalistas, Paul Caruana e Rachel Johnson. A partir daí, Paul e Rachel começaram a investigar mais e receberam relatos de outras 5 vítimas de Neil Gaiman, supostas vítimas. E finalmente expuseram as condutas criminosas de Neil Gaiman em seu podcast, o Tortoise. Inclusive, foi a partir dessa investigação que os repórteres criaram o podcast. Eu não quero entrar em muitos detalhes específicos porque a coisa é de fato repugnante e também porque eu posso tomar uma punição da plataforma se fizer. Mas a natureza dos abusos sexuais é extrema, do tipo que Neil forçava as mulheres a chamarem-no de mestre. Inclusive esse termo, mestre, foi usado até na headline da revista New York, que também está divulgando esse exposed do Gaiman. E eu te garanto que essa é só a pontinha desse iceberg feito de enxofre. Para começo de conversa, a Scarlett foi trabalhar como babá do filho pequeno de Gaiman. Segundo ela, os eventos traumatizantes aconteceram em 2022. Em um deles, estava Scarlett e Neil se forçando para cima dela, com o filho dele no mesmo quarto de hotel. Confesso que estou com repulsa só de escrever o roteiro e gravar esse vídeo. Ela também relata agressões com cinto, práticas de sadomasoquismo, humilhações das mais terríveis e repulsivas. Eu não vou detalhar esse negócio aqui, não mesmo. Leia por sua conta em risco, agora o negócio está espalhado pela internet. Toda a situação com Scarlett já é grave pelos fatos, mas vai muito além, pois essa moça esteve numa relação de hipossuficiência com o Neil Gaiman. Em outras palavras, ele é um autor renomado, um expoente da cultura pop, um nome dentro de Hollywood, tem uma legião de fãs, inclusive ele é até um ativista social, já falou defendendo mulheres. Olha só, é um feminista, um baita alecrim dourado. E ela é só uma babá. Já reparou que nesses casos de abuso extremo, via de regra, sempre há um desequilíbrio insano de poder? Sempre
vale lembrar dos horrores cometidos por P. Diddy, que inclusive relatei nesse vídeo aqui. Aliás, a ideia é essa, não esquecer. De acordo com o relato da Scarlett, no dia em que ela chegou na casa do Neil para trabalhar, entendeu? Primeiro dia de trabalho, o Neil foi lá e sugeriu que ela usasse a banheira. Claro que a Scarlett não quis. Que doideira, não? Mas o Neil insistiu e deu bebida para ela. E insistiu muito mais e eventualmente Scarlett cedeu e foi lá para a banheira tomar banho. Eu imagino que nessa altura a mulher já deve estar propriamente apavorada, mas ela tá ainda na tola esperança de que será somente um banho. Instantes depois surge o Neil, como veio ao mundo, e o resto dessa história você já conhece. E por mais que em sua defesa ele diga que foi consentido, já chego na resposta dele, pura poesia. Esse papo convence quem? Assumindo que a declaração dessa suposta vítima se alinha com a realidade? Qualquer pessoa que se põe no lugar de Scarlett por 5 minutos vai entender rapidinho que ela é uma mulher jovem, vulnerável, diante de um predador, numa situação em que ela vai fazer de tudo para sair de lá viva. Ora, um cara que sugere uma coisa dessas, se insinua desse jeito, chega ao ponto que chegou, claramente não tem escrúpulos. Ele é o tipo de pessoa que pode fazer o que ele quiser ali naquele momento, inclusive tirar a sua vida. E a história piora muito quando você descobre que a ex-mulher do Neil Gaiman, Amanda Palmer, apresentou a Scarlett para ele, colocou a moça lá para trabalhar. E ela fez isso com outras mulheres, de acordo com o relato de mais vítimas que estão surgindo. Portanto, há uma especulação de que a Amanda Palmer esteja envolvida nisso tudo, de que ela realmente entregava as mulheres para o marido na época. Ainda não tem nada conclusivo em relação a isso, mas a polícia vai investigar. E tem que investigar mesmo. Falando nisso, a Scarlett é uma das principais vítimas, mas há 8 mulheres se pronunciando. Os fatos ocorreram em épocas e momentos diversos. Tem até mesmo mulheres, na época fãs de Gaiman, que o conheceram pessoalmente. Sabe aquela história? Você é fã de alguém e você pode conhecê-lo, mas eventualmente elas acabaram em relações extremamente abusivas com esse cara. Uma delas conta que Neil a forçou a fazer coisas que a deixaram desconfortável e que a machucaram. Abro um parêntese aqui no meio do vídeo para falar que não devemos incentivar falsas acusações e rumores, mas pelo visto o caso do Neil Gaiman é real. As evidências chegam a cada dia. Estamos falando aqui de múltiplas acusações, de mulheres diferentes que não se conhecem, de abusos que aconteceram com anos de distância um do outro. As histórias que elas contam podem ter acontecido em circunstâncias diferentes, mas os padrões de uma para outra são bizarramente semelhantes. Das palavras que o Neil supostamente usava na hora desses relacionamentos abusivos, até mesmo a natureza das humilhações que ele impunha sobre elas. Eu tive um professor que ensinava o seguinte: se você está diante de um corpo de testemunhas e elas contam a mesmíssima história, com a mesma riqueza de detalhes, e é tudo muito idêntico, provavelmente elas estão mentindo e querendo acusar alguém de um crime que não cometeu. Porém, quando várias pessoas contam histórias diferentes que apontam para o mesmo crime, provavelmente é verdade. E após ler e ouvir alguns relatos, eu acho que é isso que está acontecendo aqui no caso do Neil Gaiman. Vencido esse tópico tenebroso, vamos para um pior ainda. A resposta do defensor de mulheres, Neil Gaiman. Tá pronto? Tá pronta? Vamos nessa! Ao ler esta última coleção de relatos, há momentos que reconheço pela metade e momentos que não. Descrições de coisas que aconteceram ao lado de coisas que enfaticamente não aconteceram. Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém. Nunca! Eu estava emocionalmente indisponível enquanto estava sexualmente disponível, focado em mim mesmo e não tão atencioso quanto eu poderia ou deveria ter sido. Passei alguns meses refletindo profundamente sobre quem eu era e como fiz as pessoas se sentirem. Como a maioria de nós, estou aprendendo e tentando fazer o trabalho necessário. E sei que esse não é um processo da noite para o dia. Espero que com a ajuda de pessoas boas, eu continue a crescer. Para repetir, nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém. Algumas das histórias horríveis que estão sendo contadas agora simplesmente não aconteceram, enquanto outras foram tão distorcidas do que realmente aconteceu que não tem relação com a realidade. Estou preparado para assumir a responsabilidade por quaisquer erros que cometi
cometi. Não estou disposto a virar as costas para a verdade e não posso aceitar ser descrito como alguém que não sou. E não posso e não vou admitir ter feito coisas que não fiz. Leiam e releiam as palavras dele. Inclusive, vou deixar o link aqui de vários sites que eu pesquisei para poder relatar o caso. Preste bem atenção. Quase tudo no discurso do Neil é uma negação, evasão ou até uma diminuição do peso em cima dos relatos das vítimas. Ele se utiliza de seu talento de escritor para florear o próprio arrependimento. E na minha humilde opinião, isso é uma péssima ideia se você está querendo passar honestidade, contrição de qualquer espécie. Sem contar termos já conhecidos como estou longe de ser uma pessoa perfeita, refletindo profundamente, estou aprendendo, etc, etc, etc. Adoro ler hipocrisia na norma culta da língua. Isso porque ele nem menciona diretamente as suas supostas tentativas de subornar e silenciar as vítimas. Será que a sua reflexão profunda inclui as palavras de uma ex-fã supostamente abusada por ele? Quando, segundo ela, Neil simplesmente disse: eu sou um homem muito rico, influente e poderoso e supostamente um tanto perigoso. Aliás, Neil Gaiman é um velho de 64 anos. Já não passou da hora de aprender, não? Desculpa, a minha linguagem pode ser irônica, mas a revolta definitivamente é real, sempre, diante de casos assim. E falando em revolta, algo que surgiu na pesquisa foi a própria reação dos fãs. Na época que surgiu a primeira bomba, naquele podcast do Tortoise em 2024, muitos fãs e gente da comunidade literária simplesmente não quiseram acreditar que Neil Gaiman seria capaz disso. Eu até entendo o motivo. É complicado separar autor de obra. É terrível quando você descobre que o cara que criou algo que você gosta tanto é um monstro. Então, de verdade, eu entendo a dor do fã. E meu conselho é se afastar do autor o máximo que puder. Mas agora, parece que a galera não consegue mais defender. Óbvio, né? Depois de tanto relato, evidência e do caso parar até mesmo na mídia tradicional. Tenho visto fotos, textos, vídeos de fãs realmente decepcionados. E prevejo que as plataformas, como esse YouTube aqui, ainda ficarão lotados de conteúdo com relação a esse caso. E quer saber? Que assim seja. Assim como eu disse naquele meu vídeo sobre P. Diddy, a minha opinião permanece. Eu acredito que a internet é o único meio de comunicação onde as pessoas ainda podem falar livremente. Não é à toa que tantas vítimas de abuso real estão vindo a público, perdendo o medo, denunciando. Eu não acho que a esperança delas esteja no sistema público de justiça ou na mídia tradicional, que nunca mudaram, mas sim na própria opinião pública, que é bem intensa, aberta e continuada aqui pela internet. E eu espero que essa repercussão sirva de algo, de que se Neil Gaiman for condenado, pague por cada um de seus crimes e que nos faça sempre lembrar de que não importa o quanto amamos as obras, nós não conhecemos os seus autores. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Não na animação e alegria de sempre, porque esse assunto é terrível. Como eu disse ao longo do vídeo, procure se informar, leia por sua conta em risco. Eu descobri a coisa no site do Se Liga Nerd, inclusive, da Liga Nerdola. E de lá parti para os artigos do The New Yorker, do Vulture, o próprio podcast do Tortoise e, é claro, né, a meia-culpa do Neil Gaiman em seu blog. A coisa da podridão no mundo do entretenimento é desde sempre, não? E não deveria mais nos surpreender. Mas antes de ir, aquele recadinho básico em agradecimento aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. Se você quer se tornar membro aqui do canal para poder ajudar isso aqui a crescer, saiba que você terá acesso a conteúdo exclusivo. Até mesmo um vídeo que eu fiz lá com o pessoal dos Heróis e Mais, da Liga Nerdola, falando sobre o Silmarillion, do Tolkien. Tá muito legal. O segundo recado é um reforço do que vim falando até aqui. Não deixa de compartilhar, de engajar com esse vídeo, não só do meu canal, mas de onde você vê sobre esse assunto. É bem importante mesmo. Dá essa força. Recados dados e por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye.